Nesta aula nós vamos criar um jogo que é o jogo do par ou ímpar. Nós vamos ter dois jogadores e os jogadores vão colocar um número pedindo um que é par, o outro que é ímpar e a gente vê o que vai rolar e diz quem ganhou. Muito bem, muito bem. Então eu vou aqui em File, Open Folder, eu vou aqui em... Vou criar uma nova pasta, aula 21, ímpar ou par, mas sem acento, senão ele vai dar rolo na hora de criar o projeto com npm. Select folder, terminal, new terminal. Vamos criar aqui um novo terminal para nós rodarmos. Vou tirar do PowerShell e colocar no Command Prompt. Sensacional, muito bom. E aqui eu vou fazer npm init, beleza? Vou dar enter aqui, ó. Show de bola, excelente. Criou ali. Vamos instalar o nosso pacote Prompt Sync para a gente ler dados do usuário. E com isso a gente já vai criar aqui um novo arquivo, que é o nosso arquivo index.ts. Maravilhoso. Importando aqui o Prompt Sync para nós podermos utilizá-lo. Opa! From Prompt Sync. Vou criar aqui uma constante Prompt Sync, porque a nossa constante prompt, aliás, igual a prompt sync, que é a nossa função. Muito bom, para nós podermos ler dados do usuário. Nós vamos ter dois jogadores. Se eu tenho dois jogadores, cada um vai escolher um que é par, o outro que é ímpar. Beleza? Muito bem. Então vou pedir para o primeiro jogador digitar qual é a escolha que ele tem, qual é a escolha que ele quer. Então, beleza, eu vou criar uma variável aqui. Vou chamá-la de... Como essa mudança, esse dado, essa escolha não vai mudar durante o jogo, eu vou chamar de escolha primeiro jogador. Você fala, nossa, que nome grande. Pois é. É melhor dar nomes grandes para as variáveis que a gente consiga entender o que elas representam do que abreviar e a que a gente acabar não entendendo um mês depois. Então é importante a gente fazer isso. Vou colocar aqui prompt par ou ímpar. Muito bem. E aí, o jogador vai digitar par ou ímpar. Excelente. Muito bem. Depois que o primeiro jogador digitou par ou ímpar, a gente precisa, será, da escolha do segundo jogador? Porque só tem outra opção, né? Então, um jogador escolheu, ele quer par ou quer ímpar, o outro jogador ficou com a opção contrária. Se o primeiro escolheu par, o outro ficou com ímpar. E amém. Muito bem. Depois disso, o que eles vão digitar? Né? O que eles vão inserir no jogo? Eles vão inserir o número. Então, vou colocar aqui número, primeiro jogador. Aí, os dois vão digitar. Prompt. Eu vou pegar número, primeiro jogador. Muito bem. Só que como é um número, e só pode ser um número inteiro, porque eu acho que nem... se bem que... não posso nem falar isso. Na mão tem números inteiros, mas tem gente que às vezes perdeu um pedaço. Daí pode ser número real, né? Não é muito legal, mas acontece. Número segundo jogador, igual a parseInt, prompt, e beleza. Vou botar aqui segundo jogador. Muito bem, cara. Sensacional. Beleza. E como é que faz para a gente saber quem ganhou? Vamos simular algumas coisas para a gente ver? Vou criar aqui no meu Excel. Vou criar aqui alguns exemplos, né? Para a gente poder testar. Como que eu testo esse programa? Bem, a primeira coisa que eu tenho aqui é a escolha do primeiro jogador. Essa é a primeira variável. A segunda variável e a terceira são número do primeiro jogador e depois número do segundo jogador. Muito bem. Então lá vamos nós. O primeiro jogador escolheu par. Se ele escolheu par e ele colocou 1 e o outro colocou 1, quem ganhou? Quem ganhou? Vamos colocar aqui quem ganhou. Ganhou. Quem ganhou foi o primeiro jogador, porque ele escolheu par e a soma dos dois dá par. Então, porque 1 mais 1 dá 2 e 2 é par. Então, quer dizer que quem ganhou foi o primeiro jogador. Beleza. Se o primeiro jogador escolhe par e ele coloca 1 e o outro coloca 2, quem ganhou foi o segundo jogador, porque somando aqui deu 3 e 3 é ímpar. Se deu ímpar, quem ganhou foi o segundo jogador. Se o primeiro jogador escolhe ímpar e coloca 1 e o outro coloca 5, quem ganhou?
Então, vou pegar aqui 1 mais 5 dá 6. 6 é um número par. O primeiro jogador escolheu ímpar. Então, quem ganhou foi o segundo jogador. Mas, se ele escolhe ímpar e digita 1 e o outro 4, quem ganhou foi o primeiro jogador. Ou seja, nós temos aqui as variações. As variações são: o primeiro jogador escolhe par e dá par, ele ganha. Ele escolhe par e dá ímpar, ele perde. Ele escolhe ímpar e dá par, ele perde. Ele escolhe ímpar e dá ímpar, ele ganha. Então, nós temos aqui esses testes para nós fazermos, de forma que a gente consiga passar por todas as situações do jogo. Quer dizer que a gente está testando totalmente o programa? Não, não quer dizer, porque a gente teria que testar com todos os números possíveis, e isso não vai acontecer. Então, nós não vamos conseguir fazer um teste para todos os números possíveis. Beleza, nós então fazemos um teste, a gente tenta cobrir, a gente usa esse termo, cobrir, os fluxos todos que nós temos no nosso código. Muito bem, então lá vamos nós. Vamos primeiro fazer uma soma para nós sabermos se esse número somado é par ou é ímpar. Então, vou criar aqui uma soma. A soma também não vai mudar, eu não vou fazer nada com ela depois, que vai ser o número do primeiro jogador mais o número do segundo jogador. Muito bem. Excelente. A pergunta agora é: soma é par ou é ímpar? A gente não sabe. A gente não sabe por quê? Porque a gente não sabe que número que os usuários vão digitar. Então, eu preciso fazer uma verificação. Se eu não sei, eu testo. Eu me preparo para aquelas possibilidades que existem. Quais possibilidades existem? Se soma é par, faça alguma coisa. Se não, faça outra coisa. E aqui é ímpar. Beleza? Muito bem, só que como é que eu sei que um número é par? Interessante, né, cara? Muito bem. Se eu pegar um número e dividir 5 dividido por 2, dá quanto? Bem, 5 dividido por 2, considerando somente números inteiros, dá 2 e sobra 1. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Quer dizer que 5 é ímpar, porque o resto da divisão deu 1. Muito bem. Então, nós não estamos interessados, vou pegar aqui o meu Paint. Nós não estamos interessados no resultado da divisão. Então, vou lembrar você lá da sua aula da tia Carmen. Ó. Aqui, ó, 5. Dela fazia assim, ó. Dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. O que nós estamos interessados, para sabermos se o número é par ou ímpar, não é o resultado da divisão, que é o quociente. A gente está interessado no resto da divisão. E a gente não aprendeu a fazer isso até agora, porque a gente aprendeu a usar apenas a divisão com a barra. E a divisão com a barra, ela pega o resultado do quociente. Nós queremos o resto da divisão. Como pegar o resto da divisão em JavaScript? Com porcentagem. Então, é assim que nós vamos fazer a nossa divisão agora. Observe, eu vou rodar aqui, ó. Antes de fazer o nosso if, eu vou comentar ele todo, Ctrl barra, ó. Selecionei Ctrl barra. Eu vou imprimir soma resto 2. Vamos ver o quanto que ele vai imprimir, o resto 2. Muito bem. Então, eu vou fazer aqui, vou transpilar tsc index ts, node index js, par ou ímpar? Par. Não está adiantando nada para nós isso aqui agora no momento, né? 3 e 2. Deu 5. 5 dividido por 2 dá resto 1, como eu fiz ali no exemplo no Paint. Vou rodar de novo. Par ou ímpar? Par. 3 e 3. 3 com 3 dá 6. 6 dividido por 2 dá resto 0. Observe, nós estamos pegando o resto da divisão. Quando que o número é par, então? Quando o resto da divisão é igual a 0. Então, vou fazer essa verificação. Se a soma dividido por 2 é igual a 0. Então, com isso, a gente consegue verificar se essa soma é um número par. E se for par, quem ganhou? Se for par, o primeiro jogador ganhou,
Se ele escolheu par, então eu não sei se ele escolheu par ou ímpar. Ele tem duas opções quando entra aqui nesse if. Ele pode ter escolhido par ou pode ter escolhido ímpar. Então, eu vou fazer assim, ó. Se a soma não, que isso, gente? A escolha do primeiro jogador for igual a par, quer dizer que quem ganhou foi o primeiro jogador. O primeiro jogador ganhou. Excelente. Se não, quem ganhou foi o segundo jogador. Observe, se a soma é par, eu verifico. Se o primeiro jogador escolheu par, ele ganhou, porque eu sei que aqui dentro desse if, a soma é par. Como é que eu sei? Eu sei porque se entrou no if, quer dizer que essa condição é verdadeira. Então, quer dizer que aqui dentro, a soma é par. Porém, se a soma não for par, o resto dela por 2, da divisão por 2 for diferente de zero, então ele vai cair aqui. E quando cair aqui, nós vamos ter a mesma coisa. Se a escolha do primeiro jogador for par, eu digo que ele ganhou ou que ele perdeu. Vamos pensar. Se entrou no else, quer dizer que a soma dos dois números que os usuários colocaram é ímpar. Se a soma é ímpar e o primeiro jogador escolheu par, ele ganhou ou perdeu? Ele perdeu, porque a soma deu ímpar. Então, eu vou falar que o segundo jogador ganhou. Porém, se a soma é ímpar e ele não escolheu par, ou seja, isso aqui deu falso, se ele não escolheu par, ele só pode ter escolhido ímpar. Então, ele vai entrar no else. Quando entra no else, o primeiro jogador ganhou. Muito bem. Vamos ver se isso aqui funciona, se o nosso código funciona. E para verificar se funciona, eu vou fazer aqui o rolê com esses testes aqui para a gente dizer quem ganhou segundo o nosso programa. Então vamos lá. Escolha do primeiro jogador é par. Show. Número do primeiro jogador é 1. Número do segundo jogador também é 1. Eu vou pegar soma. Soma. Quanto que é a soma? A variável soma, deixa eu colocar ela aqui, vai ser 2. 1 mais 1. 2 dividido por 2 dá resto 0? Graças a Deus. E aí a gente verifica o outro if. A escolha do primeiro jogador é par? Sim, é par. Então quer dizer que o primeiro jogador ganhou. Muito bem. Quem ganhou? O primeiro jogador. Faz sentido. É par e ele escolheu par. Muito bem. Vamos para o próximo. O próximo, nós temos aqui par 1 e 2. Então, escolha do primeiro jogador é par, o número do primeiro jogador é 1 e o número do segundo jogador é 2. Muito bem. Então, a soma deu 2 mais 1, 3. 3 é um número ímpar, né? Então, nós vamos ver. Soma dividido por 2 é igual a 0? Não, não é, porque 3 dividido por 2 dá resto 1. Então, eu dei isso aqui no else. Quando cai no else, eu tenho aqui um número ímpar. Se eu tenho um número ímpar, eu vou fazer a verificação. A escolha do primeiro jogador é par? Olha, pior que foi, ó, par. Se a escolha dele for par, quem ganhou foi o segundo jogador, porque o número é ímpar. Então, quem ganhou cai no else, ó. A escolha dele é par... perdão, cai no else, falei cai no else, não vai, né? A escolha dele é par, quer dizer que o segundo jogador ganhou. Muito bem, então aqui nós vamos botar que quem ganhou foi o segundo jogador. Agora, o primeiro jogador escolheu ímpar. Se ele escolheu ímpar, caiu aqui. O número que ele digitou primeiro foi 1, o segundo jogador digitou 5, a soma então dá 6. O primeiro jogador escolheu ímpar e o número deu par, porque o 6 é par. Então, nós vamos dizer que quem ganhou tem que ser o segundo. Vamos ver se está certo isso. Ímpar, beleza. Soma dividido por 2 dá resto 0? Sim, 6 dividido por 2 dá resto 0. Beleza? Então, a escolha do primeiro jogador foi par? Par? Não. Nesse caso foi ímpar. Então, quer dizer que esse if não vai ser verdadeiro, então vai entrar no else. Quando entra no else, imprime o segundo jogador ganhou. Então, nós temos aqui que quem ganhou foi o segundo jogador. Faz sentido? E o último caso, par, ímpar. Muito bem. A escolha do jogador foi ímpar.
Beleza. O número digitado primeiro foi 1. O segundo jogador digitou 4. 4 mais 1, 5. Então, nós temos um número ímpar e o primeiro jogador realmente escolheu ímpar. Beleza. Então, tem que imprimir que o primeiro ganhou. Muito bem. Vamos lá. Soma dividido por 2 é igual a 0? Soma 5 dividido por 2 é igual a 0? Não, o resto é 1. Então, caiu no else. Caiu no else. A escolha do primeiro jogador é par? Não, é ímpar. Então, é falso. Caiu no else. Quando cai no else, o primeiro jogador ganhou. Muito bem. O teste mesa mostra que o nosso código está certo. Vamos ver se ele realmente está certo agora. Vamos fazer a transpilação. CLS para limpar. E Node index.js. Eu quero par. E o primeiro caso é 1 mais 1. O primeiro jogador ganhou, deu par. Beleza. Vou escolher par, 1 e 2. O segundo jogador ganhou, porque deu ímpar. Vou escolher agora ímpar. Vou escrever sem acento, não é um azar. Porque eu posso escrever qualquer coisa aqui, porque a gente só está comparando o par. Se eu escrever ali banana, vai funcionar. Vai considerar como ímpar. Primeiro jogador, ele vai digitar 1. E o segundo jogador vai digitar 5. Deu um número par e o jogador escolheu ímpar. Então, o segundo jogador ganhou. E, por último, eu quero ímpar. E o primeiro jogador digitou 1. O segundo jogador digitou 4. Muito bem. Quer dizer que o primeiro jogador ganhou, porque 4 mais 1 dá 5. E eu escolhi, o primeiro jogador escolheu ímpar. Show de bola! Conseguimos matar a pau aqui o rolê, só com if. Mais um joguinho pra gente se divertir.